Bom dia para todas as alunos da Imersão Restaurar. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão é sentimento, essa decisão, é um sentimento, é uma decisão. Eu hoje quero esclarecer isso com vocês e fazer com que vocês reflitam sobre o perdão. Primeiro, eu quero pedir perdão pela minha voz, que já não está muito boa. O tempo aqui no Rio de Janeiro está mudando. E aí acaba que quem tem um pouquinho de alergia sofre. Minha voz está aí, estou tomando até um cafezinho aqui para esquentar um pouquinho, mas nós não podemos deixar de dar essa aula, que é super importante e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de cada uma de vocês. Amém? Então, hoje nós vamos falar no texto de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos estudar esse texto, tá? E depois a gente vai fazer as reflexões sobre esse texto, sobre o que Jesus nos ensina através desse texto e aplicar sobre as nossas vidas, tá bem? Então eu vou iniciar lendo e você que está aí presta bem atenção sobre o que o texto diz, tá? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus estava indo, caminhando em direção a um monte, que era o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ou seja, era de manhã, ele voltou para o templo e todo o povo perseguia ele e assentava no templo, ou seja, ele sentava em um local e começava a ensinar. Os escribas e fariseus, que eram homens que conheciam a escritura sagrada com profundidade, e eles eram um tipo de fiscal da lei, ou seja, fiscal da palavra. Eles ficavam no meio da cidade, vendo as pessoas, observando as pessoas e fiscalizando aquilo que estava sendo feito, aquilo que estava sendo pregado, para ver se as pessoas estavam obedecendo verdadeiramente aquilo que estava na Escritura Sagrada. Então a Bíblia fala que Jesus estava ali no templo, sentado, tentando ensinar as pessoas. E os escribas e fariseus chegam até Jesus com uma mulher. E essa mulher foi apanhada em adultério, ou seja, traindo o seu cônjuge. E nesse movimento que ela estava traindo, ela foi pega em flagrante. Eles chegam no momento em que ela estava sendo pega junto com um homem traindo o seu cônjuge. Ela foi pega em adultério. Então, antes de eu prosseguir com o texto, você precisa entender uma coisa. Naquele tempo, quando duas pessoas eram pegas em adultério, tá? As duas deveriam ser pegas, tanto o homem quanto a mulher. Eles deveriam ser pegos e levados para receber a sua sentença. Então, vou dar um exemplo. Eu sou casada com meu esposo. Se eu traio meu esposo com outro homem, tá? Se eu pego e traio meu esposo com outro homem, eu e esse outro homem teríamos que ser levados aos mestres da lei para poder ser julgado. Então, olha o que acontece nesse contexto aqui, tá? Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, ou seja, eles só levaram a mulher que foi pega em adultério. Somente a mulher foi levada. Então, aí já existe um erro, porque os homens queriam que Jesus apedrejasse aquela mulher. E aí, olha isso. E versículo 4. Estamos em João capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a pegadinha. Presta bem atenção na pegadinha que ele tá fazendo. Lembra que eu falei para vocês
Deve estar, Carol, o seu áudio aí deve estar mudo, porque está todo mundo ouvindo. Vê se você está com o áudio ligado aí. E aí, o que que acontece? Quando ele pega, tá? Eles pegam essa mulher, eles levam para Jesus. Então, o primeiro erro era para estar o homem e a mulher que foram pegos em adultério. Não era para estar só a mulher. E aí, quando ela é pega em adultério, eles pegam somente a mulher e levam para Jesus. E o objetivo dos fariseus era fazer com que Jesus dissesse algo para ter do que acusar ele. Eles estavam fazendo uma pegadinha com Jesus. Eles estavam ali diretamente tentando manipular e arquitetar uma situação para que Jesus errasse no seu julgamento. E aí eles falam: Jesus, deixa eu te dar um alerta. Na lei de Moisés, que é a lei lá antiga que você tem que obedecer, diz que qualquer pessoa que seja pega em adultério deve ser apedrejada. Versículo 5. E tu, Jesus, o que você diz? O que eles queriam ali? Que Jesus falasse assim: então vamos apedrejá-la. Então vamos sentenciá-la. E se ele fizesse isso, ele estaria errado. Por quê? Porque ele teria que apedrejar os dois, tanto o homem quanto a mulher. Então, quando a gente se depara com esse texto, a gente vê que eles tentam arquitetar um plano para deixar Jesus sem alternativa. Só que Jesus, dotado de toda a sabedoria do céu, ele chega para eles e fala assim, versículo 6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que eu acusar. Olha o que eles estão dizendo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Repara o cenário. Todo mundo numa roda, falando: Jesus tem que fazer isso. A mulher no meio esperando para morrer, sendo apedrejada, esperando a sua sentença, né? Esperando ser apedrejada, esperando a sentença de morte da vida dela. E aí, naquele momento ali, Jesus abaixa a sua cabeça. E em Israel, o chão é terra batida. Então, é como se você conseguisse escrever na terra, sabe? E aí, Jesus abaixa a sua cabeça e começa a escrever com o dedo na terra. Alguns estudiosos dizem que ele estava escrevendo a lei. E, e ali, quando ele escreve a lei, ele sabe que se ele sentenciasse aquela mulher a ser apedrejada, ele estaria errado, porque ele não está sentenciando o homem, somente a mulher. Então, Jesus adota um outro caminho, versículo 7. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, ou seja, todos eles ficaram ali insistindo, Jesus, o que tu vai fazer? Qual é a tua? Qual é a tua decisão? Qual a tua direção? Ele levanta, a Bíblia fala no versículo 7, tá? Endireita-se e começa a dizer: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha que interessante. Reflita você aí na fala de Jesus. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não sei você. Mas toda vez que eu estou diante de uma situação onde eu me acho certa em julgar, certa em apontar, porque eu sou humana. Às vezes acontecem situações que geram uma revolta na gente, né? Que geram uma dor, uma ira, uma raiva. E aí a gente fica ali, não, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu não sei você, mas todas as vezes que eu penso em
apontar o dedo para alguém, em julgar alguém. Eu me lembro desse texto. Eu me lembro desse texto por quê? Porque, na verdade, nenhum de nós é digno do perdão que Deus nos dá. Nenhuma de nós é merecedora do amor que recebemos. Mas Jesus ali, ele tem uma estratégia. Ele quer mostrar algo, porque nada em Jesus é por acaso. E por isso é que eu sempre falo para vocês, comecem a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e por aí vai, Romanos. Por quê? Porque vocês vão conhecer a essência de Jesus. E é essa essência que vai ser capaz de transformar a mim e a vocês. É o que vem me transformando há 17 anos e que é capaz de transformar toda e qualquer pessoa. E aí ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia em terra. Presta atenção. Ele está ali com a terra, a cabeça abaixada, cercado de pessoas, e essas pessoas querendo uma sentença. E ele fica ali escrevendo, um dedinho na terra, olhando para o chão, sem olhar para ninguém. E quando eles clamam por essa sentença, ele olha, ele se endireita e fala: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que ele faz? Ele volta a olhar para o chão e continua escrevendo. Porque o Senhor pode nos condenar, mas ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos dar amor, para nos amar primeiro e implantar o reino do Pai dele nessa terra, que no caso é Deus. Então, quando a gente olha essa situação, ele volta a escrever em terra, acompanha aí, ó. Versículo 8: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começar pelos mais velhos até os últimos. Preste atenção. Os maiores conhecedores da lei naquele tempo eram as pessoas mais velhas. Então, quando você fala de analisar e examinar a si mesmo, os mais velhos fazem isso mais rápido por causa da experiência. Então, quando Jesus fala aquilo, eles se sentem constrangidos de permanecerem ali, porque eles são tão pecadores quanto aquela mulher. E aí a Bíblia fala que eles começam a se retirar, tanto os mais velhos até os últimos. E aí, gente, ficam só Jesus e a mulher que estava no meio. E aí, nesse momento, eu imagino aquela mulher numa situação de morte, porque era isso que aconteceria com ela. Ela seria apedrejada até a morte. E ela se vê num momento onde ela é perdoada e livre para viver. É como se ela estivesse dentro de uma cadeia, aprisionada, e Jesus vai lá, abre a cela e liberta ela para ter vida. E esse é um dos textos que mais fala comigo sobre o quão miserável eu sou, sobre o quão podre, ingrata eu sou. E quando eu uso essas palavras pesadas, eu trago a reflexão de que eu não mereço nada do que eu tenho, e tudo o que eu tenho é fruto do amor de Deus sobre a minha vida. E isso, para mim, me gera
um constrangimento, sabe? Porque eu sou julgadora, eu peco no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Então, o que eu posso fazer para tentar buscar uma redenção, se é que eu posso dizer assim, se algum dia eu vou alcançar essa redenção em Deus? Por Jesus a gente consegue, mas eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro que eu tive, eu não merecia nada e ele me deu tudo. Então, o que eu faço para retribuir tudo aquilo que eu, sem merecer, recebo? Eu falo do amor dele. Eu me sinto como essa mulher adúltera. Eu era condenada, eu era errada, ele tinha tudo para me acusar, tudo para me julgar e me sentenciar, mas ele falou: eu não vou fazer isso. Eu vou te dar o meu amor. E ali naquele momento, versículo 10, diz: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, gente, não sobrou ninguém, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê aqueles homens que estavam aqui, querendo a tua morte, querendo o teu apedrejamento? Aonde eles estão? E ela diz, e ele pergunta para ela: ninguém te condenou? E ela responde para ele: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ele liberta aquela mulher de uma sentença. A Bíblia não fala mais dessa mulher. A Bíblia não menciona ela em nenhum momento. Alguns estudiosos dizem que essa mulher passou a ser seguidora dele, mas no mais não está escrito isso, tá? Não tem nenhuma prova de que essa mulher seguiu a Jesus. Mas, Janaína, qual é o contexto dessa palavra que você quer trazer? O contexto é que Jesus, ele nos perdoa. E muitas vezes a gente não se perdoa. Muitas vezes a gente se julga muito. Julgamos os nossos próprios erros. Julgamos os erros de outras pessoas. E na Bíblia não tem esse pecado é maior do que esse. Existem coisas que são abominações para Deus. Mas pecado é pecado. A traição é um pecado. A mentira é um pecado. A fofoca é um pecado. Tudo que a gente faz conforme a nossa vontade contra a palavra é um pecado. Isso me mostra que eu não tenho autoridade, digamos assim, para requerer perdão de ninguém. Porque eu sou tão miserável quanto qualquer outra pessoa. Eu sou tão indigna de perdão quanto qualquer outra pessoa. Ai de mim se o Senhor olhasse para mim e resolvesse me julgar. Porque no texto ele diz: ninguém te condenou, tampouco eu te condeno. E presta bem atenção. Jesus não tinha pecado.
Jesus era perfeito, é perfeito. Ele poderia condená-la, mas ele escolheu não condenar. Ele escolheu amar. E esse é um nível de amor que a gente precisa refletir. Porque é um amor capaz de se doar em um nível que a gente talvez não vá alcançar, mas a gente deve tentar. E aí, quando a gente vai para a esfera do casamento, o perdão é uma decisão que você toma de abrir a cela do prisioneiro e deixar ele ir. É abrir e dizer, pode ir. Isso não vai mais, eu não vou mais sofrer por isso. Você fez, você me traiu. Mas isso fala a respeito de você e não de mim. Isso fala sobre o teu caráter e não sobre o meu caráter. Isso diz respeito à quebra de aliança que você teve, não que eu tive. Então, não é que você seja superior, mas que você saiba a colheita que você tem. Porque você tem plantado aquilo que está na Escritura. Quando eu descobri tudo que eu descobri do meu esposo, né, que ele, na verdade, me contou, porque eu nunca desconfiei, eu fiquei um tempo refletindo. Não foi do dia para a noite. A gente não ficou super bem na hora, tá? Ele me contou e eu falei, eu preciso de um tempo para refletir. E é muito fácil a gente dizer, eu sou serva de Deus. Mas o servo obedece o seu senhor. E a Bíblia diz que eu posso escolher perdoar. Ou posso escolher não perdoar e viver com essa dor. E a dor ela vai gerar em nós amargura, sofrimento. E eu tô falando isso em todas as esferas, tá? Como eu sou líder de uma igreja, pessoas me traem, pessoas falam mal de mim pelas costas, pessoas. E eu fico sabendo, tá? Faz parte. Mas isso não diz nada sobre mim. Diz sobre elas. Diz sobre a dor delas. Entendam uma coisa: as pessoas só são capazes de dar aquilo que elas têm. E talvez dentro das pessoas que você convive só exista dor, não exista cura. Então, algumas pessoas da minha igreja falam, pastora, como você consegue conviver com fulano que fala mal de você? E eu digo assim, a minha colheita é de frutos bons. Por quê? Porque eu escolho amá-la, sorrir para ela, abraçá-la. E o amor, ele quebra o jugo. Quantas pessoas já vieram falar assim para mim, pastora, me perdoa. Eu não gostava da senhora. Eu não me identificava com a senhora. Porque eu sou muito assim, gente. Eu não sou uma pessoa fácil, não. Eu fico na minha, eu não me meto na vida de ninguém, nem das minhas ovelhas, tá? Agora, se a minha ovelha chega para mim e fala, pastora, é isso, o que a senhora acha? Eu vou falar exatamente aquilo que eu acho, doa a quem doer. Por quê? Porque a pessoa me deu autonomia, entregou para mim a chave daquilo que ela quer saber. Então eu abro e falo: olha, você age assim, isso está errado, não é assim que se faz, não é isso que a palavra diz. Ah, mas eu faço assim, mas o que Jesus faria no seu lugar? Aí já gera um constrangimento e às vezes a pessoa não gosta. Mas eu falo, eu fui chamada para falar a verdade, entende? Então, tento falar com o maior cuidado possível, com o maior respeito, carinho e amor, mas às vezes a pessoa é lotada de dor
E ela recebe de uma maneira que não é a maneira como eu falei. E eu sempre tenho uma testemunha junto, porque a Bíblia diz isso. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, chama uma testemunha e peça perdão. Se ele quiser perdoar, amém. Se ele não quiser perdoar, a sua parte você fez. Entende? Então eu erro também, eu peço perdão às pessoas também. Não sou o suprassumo, estou longe de ser, muito pelo contrário, eu sou pecadora, falha, sou humana, imperfeita, tenho meus erros, mas eu estou tentando sempre acertar. E eu não tenho esse problema. A pessoa me feriu, eu libero perdão logo, eu feri a pessoa, eu peço perdão, porque às vezes, gente, nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, não pelo que o outro entende. Então, por exemplo, ó, houve uma vez na igreja que aconteceu uma situação. Eu não gostei da situação. Eu levantei e saí de perto das pessoas que estavam falando. Muda, levantei e saí. E depois as pessoas fizeram uma reunião para falar que aquilo magoou elas. Na mesma hora eu virei e falei assim: olha, a minha intenção não foi de magoar vocês. Me perdoem, mas eu não estava gostando do que estava acontecendo. Então eu levantei e saí. A minha intenção não foi magoar vocês. Se eu magoei, me perdoem. Mas eu queria que vocês soubessem que eu não gostei. Então, assim, a verdade, ela precisa ser dita sempre com sabedoria, com cuidado. Sejam responsáveis por aquilo que vocês dizem, mas também prestem atenção no que as pessoas sentem e na forma como as pessoas recebem. Eu estava até ontem num gabinete e eu falei com uma pessoa, eu falei, você é responsável, para você isso é uma besteira, para o outro não é. Mas é só isso. Eu virei e falei assim, vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa na minha igreja, uma ovelha, que ela foi abusada durante a infância. E ela foi abusada muitas vezes. E toda vez que o abusador, tá, chegava perto dela, ele abraçava ela. Ela não consegue ser abraçada até hoje. E aí eu falei para ele, mas é só um abraço, mas para ela gera dor. Então, não é sobre o que eu estou disposta a dar, porque o abraço para mim é afeto, para ela é dor. Então, a gente precisa ter maturidade de olhar o outro e tentar enxergar a história, porque era isso que Jesus fazia com a gente. Quando ele olha para nós, ele vê todo o contexto. Ele vê como foi a sua infância, como você foi formado, o que gera dor, o que não gera dor. Entende? Talvez aquela mulher adúltera da palavra que a gente acabou de ler foi uma mulher que viveu sozinha a vida inteira, sofrendo. E Jesus olhou para dentro dela e falou assim: eu não vou te condenar. Vai, eu vou te dar uma nova oportunidade, não peques mais. E aquela atitude de amor que Deus derramou sobre ela gerou nela tamanha gratidão que ela pensou: caramba, eu posso ser melhor. Você entende que o amor ele quebra julgos que estão sobre as nossas costas, nosso pescoço, que a gente vem carregando ao longo do tempo? E eu não estou falando aqui para amenizar, dizer que você tem que ficar num casamento sofrendo, traída. Não, não é isso, tá? Vou trazer esse contexto para o casamento, porque eu sei que a maioria de vocês aqui está inserida nesse contexto. Perdão é a decisão de liberar aquela dor, de liberar aquela pessoa. Ela não precisa viver na sua vida, mas você pode escolher amá-la e dar limite. Você está num relacionamento onde o seu cônjuge traiu você inúmeras vezes e você decidiu que você não quer mais. Você vai falar para ele, dá um exemplo, tá? Estou conjecturando aqui, trazendo hipótese. Eu perdoo você. Eu oro por você. Mas a gente não faz bem um para o outro. O nosso relacionamento me adoece. E por mais que eu te ame e te respeite, eu também preciso me respeitar. E eu preciso olhar para mim também. Então,
Eu quero que a nossa convivência seja o mais doce possível, por causa dos nossos filhos, por causa da nossa história. E cada um vai seguir o seu canto. Isso não pode gerar dor para você, né? Então, vocês precisam aprender a se respeitar e a se amar. Quando eu resolvi perdoar meu marido, primeiro, antes de olhar para o casamento, eu olhei para mim. Eu pensei, caramba, tô com ele já há 3 anos. Nunca imaginei que ele, tipo, assim, eu imaginava que poderia acontecer, mas eu nunca desconfiei, então você nunca desconfiar, na minha cabeça não tinha acontecido. E aí eu falei para ele, olha, a gente está há 3 anos juntos. E eu nunca pensei que você tivesse sido capaz de fazer o que você efetivamente fez. Eu preciso de um tempo. E a gente ficou na mesma casa. Eu levei, se eu não me engano, umas 2 semanas para poder superar, né? Porque eu sou uma pessoa muito racional, então eu tenho uma facilidade em criar e dominar meus sentimentos, tá? Isso é meu. Eu sei que tem pessoas que demoram mais tempo, e o tempo não é. Eu analisei tudo. Bom, primeiro, ele estava confessando tudo porque ele estava tentando em Deus. Então era uma tentativa nova, diferente. E aí eu olhei para mim e falei assim: será que eu vou conseguir conviver com isso sem voltar nesse assunto? Porque o perdão não é que eu não lembre. Eu lembro, mas não me dá mais dor. Por quê? Porque ele me gerou confiança ao longo do tempo, entende? Ele foi gerando em mim essa confiança de que ele não fazia mais. Depois de um tempo, ele saiu do grupo. Então, isso foi sendo construído. No início, tá? Eu lembrava toda hora, mas eu segurava minha onda, eu engolia seco e orava. Eu falava, Deus, arranque isso de mim. Porque eu escolhi perdoar. Eu não vou manter ele prisioneiro. Você entende? Então, todas as vezes que eu tentava colocar ele dentro da cela, Jesus me lembrava como essa mulher. Ele me lembrava essa passagem. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, ele precisava do meu perdão, mas vão haver momentos na minha vida que eu vou precisar do perdão de outras pessoas. Então, é uma questão de reflexão que eu estou trazendo para vocês, de maturidade. Você precisa ser muito maduro em Deus para analisar com frieza a situação. Quantas vezes a gente já errou na vida com pessoas e a gente precisou do perdão de Deus, do perdão das pessoas? Caramba, eu errei feio com fulano. Não deveria ter feito isso. Me perdoa. Vão haver pessoas que vocês vão pedir perdão e a pessoa não vai te perdoar porque ela não tem esse entendimento. Ela não tem o entendimento que vocês estão recebendo hoje, tá? Mas quando você pede o perdão, você se libera dessa pessoa. Você fala para aquela pessoa: eu reconheço que eu errei e eu não quero ficar presa nisso. Se aquela pessoa resolver te manter prisioneira, eu tô falando espiritualmente, tá, gente? Se aquela pessoa resolver te manter prisioneira, só quem vai sofrer é o carcereiro, que é a pessoa. Por quê? Porque ela vai te ver presa ali todos os dias. Por isso que a falta de perdão é uma dor assim que a pessoa fica carregando, que amargura a vida dela, porque ela fica convivendo com aquele prisioneiro todos os dias. Todos os dias ela fica ali
passando a chave na grade, sabe? Tentando causar dor, tortura, enquanto a pessoa que pediu o perdão, ela já está livre. Você segue a tua vida, eu pedi perdão. É ela que não quis me perdoar. Ele que não quis me perdoar. A tua parte você fez, então seja livre. Você escolhe não ficar lembrando dessa dor. Agora, a pessoa que te mantém refém é que fica sofrendo. Então, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão de não ficar mais preso naquela situação. Então, quando a gente fala de perdão no matrimônio, não existe casamento sem existir perdão. Pode escrever isso aí. Não existe. Sem o perdão, vocês não vão ficar casados, nem casados. Não vão. Por quê? O perdão é dar uma nova chance para recomeçar. E essa é uma decisão que só você pode tomar. Seja se você errou contra o seu cônjuge, se o seu cônjuge errou contra você. Se você errou, peça perdão. Seja humilde. Se você teve uma situação onde o outro errou com você, libere o perdão. Analise a situação. Reflita se o perdão que a outra pessoa está te pedindo é um perdão verdadeiro, porque a gente sente. A gente sente se é um perdão verdadeiro. Ou se a pessoa vai ficar fazendo novamente. E é um perdão da boca para fora. E mesmo que seja um perdão da boca para fora, não cabe a você julgar. Você pode falar, eu te perdoo. Mas se você achar que aquele perdão ali, tá, é um perdão da boca para fora e que vai continuar te gerando dor, escolha liberar e se cuidar. Até que você realmente veja que a pessoa mudou e que ela quer. Entende? Se eu achasse que o perdão do meu cônjuge fosse da boca para fora, eu perdoaria ele e falaria para ele: olha, eu preciso ficar sozinho. Eu não sinto ainda que realmente é verdadeiro. Eu não sinto ainda que a gente pode dar certo juntos. Eu te perdoo, isso não vai causar dor mais em mim. Mas eu preciso ficar sozinha, porque eu preciso me respeitar também. Entende? E precisa ser muito frio, calculista nesse sentido. Jesus falou para ela assim: vai e não peques mais. Não pecar de novo no mesmo erro é uma decisão inteligente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim diz a palavra. Ele pecava, ele tinha erros gritantes. Ele maquinou matar o marido de Betseba. Mas ele se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão a Deus e não fez mais isso. Qual é a diferença em nós? É que Deus, ele sabe que a gente vai errar. De verdade, ele sabe. O problema é que quando a gente se dá conta do nosso erro, a gente pede perdão a Deus e a gente faz de novo a mesma coisa. E aí é que está o problema. Uma coisa é você errar. Uma coisa é você ter uma recorrência de erros no mesmo erro. Aí é falha de caráter. Entende? Então, a reflexão dessa manhã, nessa aula da imersão, é fazer com que vocês reflitam sobre o que vocês querem fazer com a dor que vocês carregam. Entende? Isso é que vai trazer para vocês uma maturidade espiritual e emocional de começar a estabelecer limites para vocês mesmos. Então, essa é a reflexão dessa manhã que a gente vai fazer. Eu vou
encerrar a gravação. Você que está me assistindo aí, que é uma mensagem gravada, que não está me assistindo aqui ao vivo, você pode deixar perguntas aqui na plataforma onde o vídeo está, que eu vou responder cada uma de vocês. Esteja também no nosso grupo de WhatsApp da imersão. E as que estão aqui ao vivo, eu vou abrir agora para vocês poderem perguntar, abrir a câmera de vocês e a gente bater um papo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que você seja uma pessoa com um coração perdoador, uma pessoa com um coração aberto a ser tratado por Deus e que você esteja na plenitude de Deus, da paz de Deus e recebendo o conhecimento que vem do alto. Amém? Deus te abençoe.